Oi, pessoal. Alô, alô, alô. Eu pensei, estou realizando agora, em gravar esse vídeo, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo muito bem como eu estou. Eu não estou prestes a cortar os pulsos, eu não estou prestes a ficar chorando na cama, eu não estou prestes a dizer meu mundo caiu, nada disso, porque eu não entro nessa. Eu sempre recebi as porradas do destino, da vida, numa boa. E eu estou tentando, de uma melhor maneira possível, encarar essa penúltima porrada, ainda bem que é a penúltima. Por quê? Por que eu reclamo dessa terra? Eu não reclamo da terra porque a terra é muito boa, olha só. Eu reclamo das atrocidades que eu vejo que essa turma de turistas veranistas não tinha isso em Friburgo, não tinha. As pessoas pelo menos respeitavam a terra. Eu nunca vi em Friburgo um jardim acimentado, que jogaram cimento em cima da grama. Aqui você vê. As pessoas estão mais interessadas em ir à praia, sei lá o quê. Aliás, ir à praia é um problema sério, porque aqui o mar é aberto. É como se você estivesse em alto mar, a praia. E você então está sujeito a todas aquelas correntes que passam. Então é quase que virou normal, comum, uma pessoa morrer afogada, uma criança morrer afogada, aqui nessa terra de mar aberto. Você vê que eu vejo pelas construções que são construções de veranistas que não prezam a natureza, não prezam de forma nenhuma. Porque, por exemplo, aqui nessa casa eu tenho um pátio atrás da casa. Seria um lugar lindo, maravilhoso, se as pessoas tivessem planejado um jardim ali atrás. Mas não. O que elas fizeram? Cimento em cima. E eu tô vendo que isso é muito comum. Não foi só aqui em casa. Eu tô me virando, tô a rainha dos vasos, né? Eu agora tenho vasos enormes, grandes, médios, pequenos. Os pequenos eu não gosto muito, porque atrofiam a planta. Então, tá um depósito de vasos e plantas com as suas respectivas plantas. Hoje eu plantei mudas de manjericão roxo. A outra coisa que é completamente absurda nessa cidade é que você pouco vê as pessoas. Eu sei porque aqui, vocês estão ouvindo o carro, né? Então aqui tem uma varanda enorme que você tem toda a vista do que acontece lá fora. Então eu nunca ouvi pessoas passarem falando: plantei um pé de feijão. Estava crente que o pé ia ficar legal e não ficou. Aí coloquei adubo e fulano de tal me deu esterco fresquinho que eu coloquei para secar
E tal, as conversas que eu ouvia na minha casa, da minha casa, eram conversas sobre a natureza. Uma horta é a natureza. Você plantar, você semear uma sementinha e ver aquela sementinha nascer, desabrochar e ficar grande e tal. E, por exemplo, ontem a gente jantou o quê? A minha linda acelga vermelha. É uma delícia você cortar, você mesma, você corta com cuidado aquelas folhas, não é que você arranque assim, não. Você vai, corta com cuidado e depois lava aquela folha, as folhas, e depois prepara uma comida. É uma experiência única e que eu estou vendo que as pessoas estão perdendo isso. E minha avó dizia assim, há males que vêm para bem, há males que vêm para bem. Então, quando eu cheguei nessa casa e vi que aquele pátio, o pátio de trás da casa, era um pedaço de terra, que foi um dia, um pedaço de terra, e que ninguém vem e taca-lhe cimento em cima. Aí quando eu vi aquilo, eu comecei a plantar o que eu tinha em Friburgo nos vasos. O que eu tinha plantado na terra, eu plantei em vasos. E estou tendo uma resposta relativamente boa, porque é muito difícil você convencer uma planta que ela tem que nascer ali naquele espaço restrito. Mas tem dado certo. Ontem comemos a selga vermelha, que é a coisa mais bela. Nossa, o talo dela, aquele talo, ele é de uma cor de vermelho, um vermelho quase bordô. É um negócio assim, lindo, lindo, lindo. Então eu continuo tendo dos meus vasos aquilo que eu mais prezo, que é a terra. A terra. E espero que o destino não me pregue peças, que a gente consiga ter dinheiro para comprar uma casinha, uma casa que fique no centro de um terreno, com terra em volta, uma ilha de terra. Sabe, uma ilha de terra é o que eu quero. Eu, de repente, tem horas que me dá uma baixa. Gente, eu tô com essa coisa aqui, ó. Ai, eu não consigo suportar isso. Não consigo. Não consigo de jeito, de maneira alguma. Então, o que acontece? A gente tem planos. Espero que o destino não venha e destrua os nossos planos, principalmente os meus planos, que se resumem não a entrar em lojas, boutiques, sapatos, isso e aquilo, sabe? Não. Eu continuarei tendo os mesmos objetos. Eu gosto, eu adoro ter os objetos que me trazem, me falam das pessoas, a quem eles pertenceram. Então, todas as coisas aqui têm uma história. Uma história. Por exemplo, agora eu voltei a desenhar e deixa eu mostrar a vocês.
Deixa eu ver se eu consigo pegar. Consegui. Eu voltei a desenhar. E, claro, como eu desenho com lápis e coloro, e faço... É com o carandache, alguém me perguntou. Então, eu sempre preciso de apontadores. Então, antigamente, eu tinha uma coleção de apontadores que rapidamente ficavam cegos à lâmina que você corta. E um dia, que uma grande amiga minha, Arnilde, me mandou lá da Alemanha esse apontador. Aí alguém diz, não, ela fica feliz por causa de um apontador. Sim, porque esse apontador tem nome, é Arnilde, minha amiga, que mora na Alemanha já há muito tempo. Esse copinho de prata, que aqui ficou preta, rapidamente elas vão... O mar, a maresia, deixam as pratas feinhas. Mas esse copinho aqui foi meu quando eu ganhei quando eu tinha um ano e meio de idade, de minha avó. Então, ele não é só um copinho que guarda os meus lápis quando vão ficando pequenos. Não, é minha avó que me guarda aqui. Então, até os objetos, para mim, eles falam, eles contam histórias. Por exemplo, eu tenho uma foto de uma grande amiga minha, Mirza Guimarães, que foi uma grande amiga minha quando eu morei em Belo Horizonte, me senti a última das moicanas, e ela foi a pessoa que me deu força em Belo Horizonte, encarar uma carioca que tinha se mudado para Belo Horizonte. Naquela época a coisa era meio esquisita, era estranha, não sei como que está hoje, mas eu fiz amizade com uma pessoa belíssima, uma pessoa que até hoje ela está na minha vida, que é a Mirza Guimarães. Então hoje ela chegou e disse, não, Márcia, eu te conheço, não fique nessa, e não fique nessa. Mirza, eu não tô prestes a cortar os meus pulsos. Como dizia uma grande autora americana, que eu amo de paixão, que seria legal vocês lerem, uma mulher chamada Dorothy Parker. A Dorothy Parker, quando ela entrava numa bad trip, ela dizia assim, não, cortar os pulsos não, sai muito sangue, e se eu me salvar, depois eu vou ter que limpar tudo. E ela contava maneiras de suicídios que não deixavam rastros horrorosos. Então ela chega à conclusão que todos eles deixam rastros. Então eu não estou pensando em tirar minha vida, isso e aquilo, porque a vida é uma das coisas que eu mais prezo. Quem planta sabe disso. Só de pensar que o meu manjericão roxo pode morrer, que ninguém vai cuidar dele, isso me dá uma tristeza profunda e eu não vou nunca cometer um ato insano. E não vou me entregar, eu não me entrego, eu só falo aquilo que eu sinto. Eu não vou mentir para vocês, eu não vou dizer que eu estou felicíssima nessa casa. Não posso dizer isso, porque não é uma casa que me traga aquilo que o Bachelard fala sobre o espaço.
relato a casa num livro chamado Espaço, alguma coisa Espaço, agora fugiu da minha cabeça. E agora vou ficar com isso na cabeça, que eu tenho que lembrar de qualquer maneira. Então, uma casa, para mim, você tem que sentir que ela te abraça, que ela foi feita para te abraçar. E essa não. Ela foi feita para abrigar veranistas, praieiros, que entravam por aqui, correndo, tomavam um banho depois da praia, e depois voltava para a praia, ia para um barzinho, enchia a cara e tal coisa. Coitada, essa casa também tem feridas, isso eu percebo. Porque as casas foram feitas para abrigar as pessoas, para acalentá-las nas horas mais difíceis. Mal ou bem, essa casa tem me ajudado nisso. Só não ajuda na cozinha, que é uma cozinha desse tamanho. Eu não consigo, não tenho mais aquele frisson. Eu estou já há quase que um mês tentando, dizendo, amanhã eu vou fazer um pão. E não consigo, porque o fogão está espremido com a geladeira, e está tudo espremido. E assim a comida não sai bem, pelo menos para mim. Eu tenho que ter espaço, principalmente por causa disso aqui. Então, mas eu espero, eu tenho um lance de Penélope. Penélope, ela fazia, a história de Penélope grega é fantástica, ela era uma mulher muito bonita, e era casada com um grego, que, claro, também, esqueci o nome do marido dela, que sempre saía para batalha, para o campo de batalha, isso e aquilo, e ela ficava sozinha em casa. E ele morria de ciúmes dela. E um dia ela começou a fazer um tapete e prometeu a ela mesma que ela faria aquele tapete enquanto ele estivesse fora. Aí ela porque quando ele ficava fora e ficava algum tempo a mais, sempre aparecia alguém dizendo que ela tinha que casar com outra pessoa, isso e aquilo. Ela, não, eu estou esperando meu marido e tal, e eu não estou sofrendo, porque eu estou fazendo esse tapete, olha só, e todo mundo, oh, que lindo esse tapete. Aí sabe o que acontecia? Ela tecia o tapete, aquele negócio de furinhos e tal, da coisa, ela tecia os desenhos no tapete durante o dia inteiro. De noite ela ia e puxava o fio e desmanchava um pouco do trabalho que ela tinha feito, que ela tinha realizado. E aí, com isso, ela esperou o marido tecendo e tirando os pedacinhos da estamparia. E quando ele chegou, claro que ela terminou o tapete. Então, às vezes, eu me sinto assim, né, com esse meu destino louco, que me mandou para cá. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu ficarei mesmo numa casa que pertença a nós e que a gente não precise ficar com tanto medo de estragar isso e aquilo e tal coisa. Uma casa nossa, que o piso não seja essas placas
de mármore falsificadas. É horrível isso. É horroroso, horroroso, muito feio. Então eu tenho saudade da minha casa em Friburgo com o piso de tábuas corridas, tábua mesmo, que de vez em quando aparecia um cupim terrível e comia um pouquinho, e lá ia eu e acabava com o cupim. Então, essas coisas que eu sinto falta. Eu sinto falta da minha montanha. Eu acordava de manhã, sentava na cozinha, olhava pela janela, estava a minha montanha lá. Aqui não, aqui só um muro e telhados que se multiplicam até a praia. Sabe? Então é difícil, as pessoas quase não falam com você. É como se você morasse numa cidade fantasma. Fantasma. Sabe aquelas cidades fantasmas? Então eu reclamo disso. E se eu não reclamar, eu não sou besta de não reclamar, eu vou guardar tudo isso e um dia essa coisa explode dentro de mim. Aí sim, você tem um treco e aquela coisa, e depois as pessoas não sabem disso. É que não é você pedir para um amigo para resolver as suas coisas. Não. Mas que você fale daquilo que está te dando um nó. Aqui, ó. Aqui. Em todos os cantos, aqui, bem aqui no peito. Eu não sou besta. Não sou besta de guardar para mim isso. Não. Também não vou encher o ouvido do meu amigo achando que ele tem que resolver o problema para mim. Não, mas se eu estou com um problema, eu falo. Se a pessoa é minha amiga, ela escuta. Ela escuta e diz, pô, vai passar e tal. E eu soltei o meu fel. Se você não solta o seu fel, você acaba envenenada por ele. Pensem nisso. Então, não pensem que eu estou nas últimas, que eu estou em estado, pré-estado de cometer uma loucura, porque eu nunca faria isso. Nunca faria. Então, é isso. Eu só queria esclarecer essa coisa. Não pensem que eu entreguei os pontos. Eu nunca entreguei pontos. E é isso que me deixou viva até aqui. E espero até mais o depois. Então, é isso. Não se preocupem, por favor, tá? E pensem nisso. Não guardem o fel. Não engulam o fel. Soltem o seu fel. Porque senão ele vai... É ele que te mata. O não falar, o não dizer, o omitir sentimentos que você está sentindo, coisas que você está sentindo. Claro que você não vai virar maluca de começar a berrar e gritar e tal. Dizer, ó, não tô legal, acordei péssima, não tô gostando, não gosto dessa casa. Quantas vezes eu falo por dia? Eu vou dizer, ai, que linda essa casa. Eu não vou fazer isso. Eu acho que é até uma afronta a essa casa que sabe que eu não estou me sentindo bem dentro dela. Eu procuro me sentir bem, eu procuro aliviar, mas algumas coisas, sabe, um pátio cheio de cimento e embaixo a pobre terra sem poder respirar, que é isso?
Ninguém fala sobre isso, terricídio. Para mim é terricídio. Alguém cimentar, colocar uma camada desta grossura de cimento em cima da terra é cometer um crime, um homicídio, um terricídio. Aliás, eu vou passar a usar essa palavra, terricídio. Eu não vou dizer, não vou falar que, eu tô me sentindo tão bem, que coisa linda, maravilhosa. Não, não vou fazer isso. Então, é isso. Eu queria falar isso, meu Deus do céu, que